Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Nós estamos aqui fazendo a nossa apresentação já dos aspectos práticos da nossa aula das operações básicas com opções. Então eu estou falando aqui para vocês, na nossa mentoria falando em finanças, como que nós vamos entender um pouco mais das operações que nós abordamos na aula anterior, tá? Nós tivemos ali contato já com conceitos importantes das opções, no sentido de o que é call, do que é put, como que funciona, os exemplos que nós podemos utilizar para entender melhor esse tipo de operação de contratos na realidade, né? Porque as opções elas são contratos que têm direitos e obrigações, né? Nós já falamos sobre isso. Se você tiver dúvida, eu continuo à disposição. A gente pode revisar esses conceitos de forma individualizada. Cada um pode colocar aí as suas questões sem problema nenhum. A gente vai com toda a dedicação e paciência rever esses conceitos ao longo da mentoria, com o desenvolvimento também de cada um dos nossos planos, né, operacionais, aquilo que a gente vai debatendo nas aulas. Vocês vão ter a oportunidade de revisar e estar tendo contatos novamente. Eu sempre que puder vou estar revisando e reforçando esses conceitos para que isso fique muito bem consolidado para cada um de vocês, tá? Independente do nível que você esteja nesse momento, no ponto de vista das operações com opções, é muito importante que você tenha esses conceitos que são básicos, muito bem enraizados, muito bem fundamentados para que as suas operações possam ser realmente mais assertivas, tá? Então, a gente não despreza nada, a gente está sempre disposto a aprender cada vez mais, né? Eu fico feliz que a galera que está participando dessa mentoria aqui tem essa predisposição ou esse mesmo pensamento. Nós queremos evoluir no nosso operacional, no nosso conhecimento, e essa metodologia que nós desenvolvemos aqui com a mentoria falando em finanças tem dado muito certo nos últimos anos. A gente tem trabalhado de forma bem gradativa, em doses quase que homeopáticas de conteúdo para que você possa absorver, para que você possa ter contato com aquele conteúdo. Tem pessoas aqui mais avançadas, tem pessoas aqui menos avançadas, então pessoas que nem mesmo chegaram a operar no mercado financeiro, nem ações, nem fundos imobiliários, nada, não conhecem ainda o que é esse mercado, o da renda variável, o que, que a gente pode fazer, com qual tipo de ativos a gente pode negociar e como isso pode acontecer. Então, como nós temos trabalhado mais especificamente com as opções e a gente entende que a porta de entrada para o mercado financeiro de fato deve ser as opções, se você ainda não fez os seus aportes, se você ainda não começou a aplicar o seu dinheiro na renda variável, eu estou mostrando para vocês, vocês estão podendo acompanhar não só através do meu operacional, que eu mostro para vocês as minhas operações, tanto lá no nosso programa e um projeto que eu desenvolvi esse ano de 100 a 1 milhão, todos os dias, segunda a sexta, com o pregão aberto, meio-dia e 15, com intuito educacional para ajudar, para somar, para contribuir na evolução dos teus estudos. A gente se reúne ali para trocar ideia no YouTube, a gente faz ali algumas operações para mostrar que não é tão difícil quanto parece fazer as suas operações no mercado financeiro, mas demanda trabalho, estudo, dedicação e especialmente conhecimento, pessoal, que é o que nós estamos buscando desenvolver aqui nessa mentoria. Então, ficarei muito feliz se vocês conseguirem dar passos cada vez mais firmes no avanço do conhecimento de vocês, para que vocês tenham aí mais propriedade para se argumentar consigo mesmo, que é uma das coisas que eu gosto de frisar. A gente vai sempre colocando aí alguns insights, assim, prestem atenção nas aulas, anotem o que a gente falar aqui, porque algumas coisas eu vou estar passando para vocês de forma escrita, aquele conteúdo que nós temos aqui. Eu estou preparando já um e-bookzinho para você ter essas informações ali de fácil acesso quando você quiser consultar. Inclusive, estou preparando já para a próxima semana um conteúdo bem específico de dicionário. Eu vou fazer aqui um vocabulário do mercado de opções, para que você possa entender exatamente cada palavra que eu falo aqui com vocês, para que nada passe batido e vocês tenham o melhor aproveitamento
dessa mentoria, tá? Nosso objetivo é fazer com que vocês evoluam nos seus operacionais, cada um tem operações distintas, objetivos distintos, então nós não copiamos estratégias uns dos outros, mas nós desenvolvemos estudos juntos, e aquilo que eu estiver fazendo aqui, pessoal, eu estou fazendo também, tudo que eu estiver mostrando que eu estou fazendo, geralmente eu estou fazendo na minha conta pessoal, na minha conta real, então se der certo ou se der errado, eu estou colocando o meu dinheiro no risco, então é justo isso, eu gosto de ter essa transparência com vocês, porque é diferente de você pegar o cara e ficar, na teoria, isso aqui, né, você tem que fazer isso, isso aqui vai dar muito certo, essas operações são mais... Eu boto o meu dinheiro no risco, eu coloco com um bom gerenciamento de risco essas operações realmente em prática para que a gente possa entender o movimento desses ativos no dia a dia, né? na vida real, vamos dizer assim, na prática, para que não fique somente ali na teoria. Então, já chegando aqui para esse papo da mentoria aqui, eu quero compartilhar minha tela com vocês para a gente reforçar alguns conceitos bem importantes sobre as opções, tá? Eu quero que isso fique bem fixado com vocês, para que vocês não percam isso de vista, que isso é realmente muito importante, tá? Então, as opções são o seguinte, pessoal. A compra, e a gente já viu tudo isso aqui, é só uma revisão, tá? Desculpa que eu tô com o nariz hoje meio pegado, mas vamos lá. A compra de uma opção gera um direito, tá certo? Um poder de exercer o seu direito, tanto para call quanto para put. Então, lembra que eu falei? Contratos de direitos e obrigações. Então, a parte tem direito, a contraparte tem obrigação. Então, toda compra, guardem essa informação, toda compra de opções gera um direito, galera. Gera um direito, um poder de exercer o seu direito. Então, quem compra tem a possibilidade de escolher se quer exercer ou não aquela opção. Toda venda de opção, ao contrário, gera uma obrigação, um dever de cumprir o acordo. Quem está comprado tem o direito de exercer, quem está vendido fica na obrigação de cumprir o acordo combinado. Então, quem vende fica na disposição daquele que está comprando. E para isso, pessoal, recebe um prêmio, né? Há uma transação monetária ali, um valor de mercado estipulado de fato pelo mercado, ou aquilo que você quer receber por aquele risco que você está tomando de ter que entregar o seu ativo ou comprar o ativo objeto daquela opção, tá? Resumindo então, a call é uma opção de compra da ação ou ETF, no caso do BOVA11, que a gente utiliza para fazer as operações mais correlacionadas possíveis com o índice Bovespa, tá? O ativo objeto, que nós já estudamos sobre isso, já falamos também, que dá direito ao comprador, o titular, de comprar o ativo pelo preço acordado, que é o strike. Tá? Então o strike é o preço que ficou acordado para a transação no tempo futuro, que é a data de vencimento da opção, representado por aquelas letras, os códigos que nós já mostramos também em aula. Uma vez que o comprador adquiriu o direito de comprar, quem vendeu a opção ele tem a obrigação de entregar as ações, ou o ETF, no caso do BOVA, caso o comprador decida exercer o seu direito adquirido para comprar as ações pelo preço do strike. Então, na qual quem compra está adquirindo o direito de comprar o ativo objeto pelo valor do strike na data do vencimento. Faço aqui um parênteses em relação a essa questão da data do vencimento. Vocês devem saber, e eu já expliquei isso para vocês, que as opções americanas podem ser exercidas a qualquer tempo, até a data do vencimento. As opções europeias só podem ser exercidas na data do vencimento. E o que é o exercício? Nós também já falamos sobre isso. O exercício é o efetivo cumprimento desse contrato. Então, eu tenho umas opções de compra de Petro, por exemplo. Então, eu quero exercer o meu direito de comprar Petro no valor do strike, que é o valor acordado, o valor combinado. Então, isso é o exercício. Ó, estou exercendo o meu direito. Nas americanas, você pode solicitar o exercício a qualquer tempo, até a data do vencimento, que é a data de vigência desse contrato. Acabado essa data de vigência, o vencimento, essa opção ela simplesmente vira pó, ela perde o seu valor se ela não for exercida. Então só tem dois caminhos para as opções, seja elas qual for. Tá? Exercício ou pó, perde valor e aquele valor investido, no caso do comprador,
ele é perdido totalmente, não há como recuperar. E por isso que nós utilizamos esse valor do aporte como uma estimativa daquilo que possa ser o nosso prejuízo potencial, tá, moçada? Então é bem importante a gente ter esse conceito muito bem definido. Eu estou reforçando para que isso seja consolidado na tua mente. E lá também, quem vende está assumindo o compromisso de vender a ação. Então eu tenho ações da Petro, eu quero rentabilizar ações da Petrobras por um determinado período de tempo. A minha expectativa, de repente, é manter as ações em carteira, não quero me desfazer delas. Eu tenho duas opções de rentabilizar além da valorização patrimonial a partir da valorização do preço desse ativo, no caso da Petrobras. Tem duas maneiras, basicamente, de rentabilizar as ações que você tem em custódia. Uma é alugando as suas ações. E por que eu faço isso? Alguém, por exemplo, pode querer operar vendido na Petrobras. A pessoa não tem as ações e ela quer apostar na baixa das ações da Petrobras, que a Petrobras vai cair por um determinado tempo. E ela pode, então, recorrer ao mercado financeiro na forma de aluguel. Ela pode pegar as minhas ações, alugar as minhas ações para operar vendido. Então, quando você não tem as ações e você quer apostar, entre aspas, na queda do ativo, se você for lá no home broker e você colocar uma venda de um ativo que você não tem, de forma automática, tudo hoje na bolsa é automático, automaticamente a corretora vai identificar que você não tem aquele ativo que você quer vender, ela vai procurar no banco de clientes ali quem está disponibilizando aquele ativo para aluguel, vai fazer um aluguel desse ativo para você e vai entrar na sua custódia de forma negativa lá, vendido em tantas ações da Petrobras, por exemplo. Esse mecanismo de aluguel vai proporcionar ao detentor das ações, né, aquele camarada que tem as ações da Petrobras e colocou para alugar, algum percentual financeiro durante aquela operação, porque chega lá no final, ou seja, ao momento que aquele investidor que pegou as ações emprestadas, ele quer encerrar a operação dele, ele vai ter que devolver essas ações. Então ele devolve as ações e junto com as ações devolvidas ele vai pagar um percentual sobre essa transação em forma de remuneração ao acionista por ter emprestado as suas ações para ele. Tá? Basicamente funciona dessa forma. A gente vai entender com as opções que a gente tem uma maneira de alavancagem. Isso é uma alavancagem suja, tá, pessoal? Porque se você não tem um ativo, você vai operar contra aquele ativo, você corre um grande risco. Porque você pode ter vendido um ativo que ao invés de desvalorizar, ele pode se valorizar. E na hora que você devolver as ações para aquele camarada que é o acionista detentor das ações, você pode ter que recomprar essas ações de mais caras e ter que devolver a ele mais barato e tem esse prejuízo na alteração do valor ali, tá? Então, isso é uma operação bem arriscada, né? Geralmente, só grandes instituições e grandes investidores com grande experiência fazem esse tipo de operação. E a gente vai aprender nas opções que não precisa se expor dessa maneira, porque você pode simplesmente comprar uma put, que é uma opção de venda que nós vamos tratar dela nesse momento aqui. E você pode apostar no direcional negativo comprando essa put. Agora, eu falei que tinha duas formas de rentabilizar as ações que estão na sua custódia. Uma é essa, disponibilizando para aluguel as suas ações, e a outra é vendendo opções relacionadas à sua ação. Então, você tem ações da Petrobras e você quer rentabilizar ela durante um tempo, né? Eu quero daqui a um mês, eu quero receber alguma coisa. Não importa o que aconteça com o Petro, se ela vai subir, se ela vai descer, eu quero vender lá uma opção de compra, por exemplo, que me deixa na obrigação de entregar as minhas ações, e a gente normalmente faz isso vendendo uma opção de compra, uma call, com strike superior ao seu preço, ao seu custo médio da operação de ação. Então eu comprei Petrobras a 25, por exemplo. Eu posso vender uma call do 26, né, do strike de 26. Então, se eu for exercido, eu vou ter que entregar a Petrobras a 26. Note que eu tenho ali R$ 1 de diferença do strike para o meu preço de entrada na ação. E é o que eu vou ganhar caso eu seja exercido, acrescido do prêmio que eu receber na venda da opção. Isso tudo eu estou já fazendo aqui um panorama mais ilustrativo, mas a gente vai mostrar isso na prática, como acontece. Eu vou mostrar, inclusive, com operações minhas reais, tá? Eu vou abrir aqui a planilha para a gente discutir um pouquinho mais sobre isso logo, logo. Então, eu tenho a put aqui, que é a opção de venda da ação,
que dá direito ao comprador de vender o ativo pelo preço combinado, que é o strike, até a data do vencimento, sem problema nenhum. Na data, na verdade, você pode exercer. As puts são todas europeias. Eu havia falado que nós temos dois tipos de opções. A americana, que você pode exercer a qualquer tempo, ou também pode ser exercida a qualquer tempo, embora isso seja raríssimo, muito pouco visto. Eu na verdade, nunca tive. Eu estou há 5 anos operando opções assim todos os dias. E nunca fui exercido, tá? E nunca exerci opção antes da data de vencimento, tá, pessoal? Então, o que a gente faz é negociar essas opções antes, né? Comprei mais barato, quero vender mais caro pelo prêmio da opção, mas nunca por exercício da opção em si. Mesmo em momentos de crise, como o Corona Crash, por exemplo, eu tinha put e tinha call e não fui exercido em nenhuma delas antes do vencimento. Nas europeias, você só pode ser exercido na data do vencimento, ou também só pode exercer na data do vencimento, e por questão de segurança, o mercado brasileiro trabalha apenas com puts europeias. Então, qualquer put que você negociar, você vai estar negociando uma opção europeia que só permite o exercício na data do vencimento. Nas casos das calls, você tem que observar ali pelas plataformas que vão indicar para você quais são as opções que são americanas e quais são as europeias. Então ali você pode trabalhar, lembrando que as americanas elas têm mais liquidez, justamente por ter essa possibilidade a mais de você poder exercer aquele ativo a qualquer tempo, até a data do vencimento, tá? Então sempre que você tiver alguma vantagem no mercado financeiro, você naturalmente vai encontrar mais liquidez naqueles ativos. Então se eu tenho maior probabilidade de ganho naquele determinado ativo, geralmente você vai encontrar esse ativo sendo mais negociado, os investidores tendo mais atenção com ele, tá? Então, no caso da put, pessoal, quem compra está adquirindo o direito de vender. E quem está vendendo assume o compromisso de comprar as ações que estão sendo negociadas e tem referência com a opção. Porque se eu comprei uma put que me dá o direito de vender, alguém tem que comprar essas ações. Vou vender para quem? Eu estou garantindo que eu posso vender as minhas ações a X valor, que é o valor do strike, até a data do vencimento. Obviamente, quem me vendeu essa opção fica na obrigação de comprar os meus ativos. É uma garantia que nós temos por meio desse contrato de opção, tá, pessoal? Então, feito um resumão aqui bem importante em relação a essa questão de opções, eu quero falar com vocês aqui sobre alguns exemplos, tá? Oportunidade em tendência de alta. Eu quero dar exemplos práticos agora desse tipo de operação e de oportunidade, tá? Eu vou, para isso também, botar aqui a minha cara para falar com vocês já um pouquinho, enquanto eu abro também ali a minha planilha bem atualizada das operações, que eu quero mostrar na prática. Eu coloquei até ali um desenho, na verdade fiz um print dessa operação ali no layout, mas eu vou mostrar para vocês no OpLab e na prática como essa operação se desenrola, como que a gente tem ali um operacional desses exemplos que nós estamos colocando aqui, tá? Então, vou voltar aqui para nossa tela, tá? E a gente vai observar o seguinte, ó, oportunidade de tendência de alta. Eu vou dar um exemplo aqui que de fato eu fiz, tá? Realmente foi uma operação que eu realizei, tá? Vou exemplificar o seguinte. Uma operação que eu fiz recentemente na Itaúsa estava custando R$ 9,49 quando eu montei essa operação. E eu identifiquei ali uma tendência de alta no Itaúsa, tá, pessoal? E ela poderia chegar, na minha análise, até a faixa dos R$ 10. Então ela estava R$ 9,49 e poderia chegar até os R$ 10 no curto prazo. O que eu fiz? Eu tinha um dilema ali, uma escolha. Eu aplico direto nas ações ou vou recorrer às opções. Naturalmente vocês vão saber que eu faço sempre, normalmente dentro dessas análises, as opções acabam sendo mais atrativas, com um custo mais baixo e realmente mais assertivas do ponto de vista de rentabilidade. Então, na minha análise, não tem por que acessar o mercado à vista de ações se você não quiser construir ali, estabelecer para você uma carteira de ações para longo prazo, pensando aí de repente numa questão previdenciária, quando você se aposentar, fazer a tua aposentadoria efetivamente por meio desses ativos. Então, eu tinha essa análise para ser feita. Está R$ 9,49 o ativo, eu vou gastar R$ 949 se eu for comprar um lote de ações, né?
porque aí 9,49 vezes 100 dá 949. E eu posso esperar que Itaúsa atinja o alvo que eu estabeleci ou percebi através do gráfico para vender essas ações e embolsar esse lucro. Então seriam 100 ações compradas a 949, que me daria um lucro de R$ 51, né? Aproximadamente 5,37% de lucro nessa operação. Porque aqui eu venderia a R$ 10, daria R$ 1.000, descontando o meu custo inicial de 949, me daria R$ 51 de lucro. Perfeito, pessoal? E aí eu teria uma outra opção, que foi a que eu escolhi, de comprar, ao invés de comprar 100 ações de Itaúsa, eu comprei 200 opções, 2 lotes de opções. Aí você vai saber que os lotes eles são de 100 em 100, tá? Então eu comprei 2 lotes de opções de Itaúsa B945, que o strike era ali de 8,85, tá? Eu vou mostrar para vocês, até abrir aqui o Opelab, ó. Espero que vocês estejam vendo aí a minha tela aqui perfeitamente. A gente vai usar bastante o Opelab aí, o YouTube não, o Itaúsa, para que vocês possam aprender e entender melhor o que ocorre nessas posições. Olha aqui, ó. Só para mostrar para vocês que de fato existe, foi uma operação que eu realizei. Ó. B945 é o strike da opção da Itaúsa, tá? E ela tem o strike de 8,85. O que acontece? Me dá o direito de comprar Itaúsa a 8,85 quando? No dia 8 de fevereiro. Essa opção está verdinha aqui porque ela está dentro do dinheiro, ela vai para exercício. Por que ela vai para exercício? Porque a Itaúsa está custando R$10,61 agora no mercado. E essa opção me dá o direito de comprar a Itaúsa a 8,85. Seria vantagem para mim exercer esse direito nessa operação e comprar a Itaúsa a 8,85. Tá? Eu paguei ali, pessoal, 85 centavos nessa operação. E olha quanto foi o último negócio aqui, 1,73. Tá? Eu confesso para vocês que fiquei na dúvida se eu assumiria essas ações de Itaúsa a esse valor, 8,85 mais 85, me colocaria numa posição em que Itaúsa ficaria com preço médio de 9,70 para mim. Tá? Eu poderia ter levar até o exercício, exercer essa opção aqui e lançar call, por exemplo, dela para o próximo mês. Se eu tivesse com preço aqui de 9,70 aproximadamente, poderia tranquilamente lançar call aqui até dentro do dinheiro do próximo mês aqui, do 10,19, que já me daria aí 49 centavos de diferença do strike, e eu receberia 51 centavos de prêmio. 51 centavos de prêmio já dá aí 5% quase do preço do ativo. Então todos os meses eu poderia receber esse prêmio. Mas, pessoal, como a gente está nessa questão, se arrastando de guerra, vai ter guerra, vai ter guerra, não vai ter guerra, eu preferi não me posicionar em ativo e só lucrar com o prêmio das opções. Então eu fiz a compra desse ativo, do 945, tá? Como está descrito aqui nessa ilustração, que o strike é 8,85, 200 opções, 85 centavos, deu R$170, tá certo? R$170 representa 17,91% do valor de 949 que potencialmente eu teria que alocar para comprar Itaúsa por 9,49, tá certo? Se a Itaúsa subisse até R$10, eu teria as opções, essas opções valeriam aí aproximadamente 1,20, tá? Então 10 menos 8,85 seria o valor aqui intrínseco dela, mais o VE, que a gente eventualmente tem ali, depois a gente vai explicar, vai ter uma aula específica sobre como que é composto o preço, esse prêmio das opções. Tem o VI, que é o valor intrínseco, mais o VE, que é o valor extrínseco, a gente vai estudar um pouco sobre isso também, tá? Logo, eu poderia esperar que Itaúsa subisse até os R$10 e eu poderia vender essas opções e embolsar esse lucro por 1,20, por exemplo, que me daria aqui, ó, 200 opções vendidas a 1,20, um retorno aqui que descontado do meu custo, R$170, eu teria R$70 de lucro, ou seja, um lucro de 41,18%. Esse foi o racional. O que eu faço? Compro as ações ou compro as opções? Eu preferi as opções. Na época, como ela estava 9,49 e o strike aqui é 8,85, ela já era uma opção que já estava dentro do dinheiro. E por estar dentro do dinheiro, a gente tem essa característica aqui, ó. Todas as opções, quanto mais dentro do dinheiro, quanto mais distante do preço do ativo, no caso da call para baixo, ó, quanto menor for o strike da opção, isso aqui é a coluna do strike, e mais
dentro do dinheiro ela vai estar, né? Ou seja, mais com certeza a probabilidade de exercício fica cada vez maior, né? Então a gente tem esse efeito aqui, ó, um delta de 1 praticamente, né? Na época, se eu pegasse aqui o strike de 8,87 agora, por exemplo, e com a ação a 10,61, olha aqui o delta dela, 99 centavos. Quer dizer o quê? Que cada R$ 1 que a ação andar, essa opção vai andar 99 centavos, ou seja, vai pegar o movimento inteiro da ação. Inteiro. E isso é muito interessante, muito legal, porque é a mesma coisa que você comprar o ativo, e é por isso que a gente diz que comprar uma opção bem dentro do dinheiro é a mesma coisa que comprar o ativo, né? Você fica com o delta 1, que é o delta cheio, o delta total dessa operação, tá? Feito isso, galera, o que eu fiz? Vou abrir até a planilha aqui para que vocês possam acompanhar. Olha aqui, foi essa operação aqui. No dia 19 de janeiro, eu abri essa posição aqui em Itaúsa B945, e comprei, na verdade, eu botei 200, mas só executou 190 opções, tá? Isso pode acontecer. Como é uma opção dentro do dinheiro, ela tem menos liquidez. Você precisa, inclusive, do Black Shows para precificar bem esse ativo. E eu vou dar para vocês também, faz parte do nosso curso, uma planilha de Black Shows para que vocês possam se posicionar adequadamente diante dessas opções. Eu vou entregar ela de bônus essa semana para vocês, explicando exatamente como que elas funcionam, tá bom? Então nós temos aqui, ó, 85 centavos, 190 opções, 161,50. E eu saí, pessoal, dessa posição a 1,37. A bem da verdade, eu saí com uma parte com 90 opções, nas 100 opções a 1,35 e depois mais 100 opções, 90 opções a 1,39, que deu um preço médio de 1,36,895, que é esse lucro aqui, ó. R$ 98,60, 60% de lucro. Lembra que se fosse pelas ações eu ganharia apenas R$ 50? Aqui eu ganhei R$ 100, o dobro praticamente, 98,60, praticamente R$ 100, o dobro do lucro, gastando muito menos, arriscando apenas 161, não os 949 que seria aportado nas ações. Então essa é uma estratégia muito interessante, tá? Ela foi iniciada no dia 19 de janeiro, finalizada no dia 31. Se eu quisesse manter até agora, né? Vamos colocar até o preço agora atual da opção, só para a gente ter uma ideia de quanto que eu estaria lucrando se eu tivesse segurado ela até esse presente momento, que é o 945 está 1,73, ó. Se a gente colocar aqui e alterar o preço para 1,73, ó, R$ 167. Poderia estar ganhando R$ 100 a mais, inclusive, mas eu resolvi sair da operação enquanto era tempo, justamente para a gente ter esse efeito aqui, ó, porque as ações elas variam e as opções naturalmente também. Então, se ela caísse, voltasse, eu teria prejuízo. Então, aqui, ó, eu estou realizando vários lucros e poderia ali estar realizando algum prejuízo e me prejudicar, mas já perceber que muitas das operações são bem baratas, ó. R$ 44,00, 160, 64, 150, não tem uma exposição muito grande, não precisa disso, tá? E graficamente eu vou mostrar para vocês, comprovar para vocês, né, efetivamente, que a gente trabalhou realmente nessa faixa de preço, para não dizer assim, ah, ele está contando história. Não, não estou contando história não, é a mais pura verdade, tá? Então o Pelab também é bem legal, porque você tem aqui a possibilidade também de análise gráfica através do TradingView, tá? Então eu tenho aqui uma operação que foi aberta dia 19 de janeiro, eu posso olhar essa parte, barra inferior aqui é a data, essa barra aqui vertical, ela significa o preço do ativo. Então vamos pegar aqui no dia 19 de janeiro, você veja que eu vou passando aqui, vai mudando o dia ali embaixo, tá vendo? 19 de janeiro foi nesse candle aqui exatamente, ó. Justamente aqui 9,49 estava nessa região aqui, foi na mínima do dia aqui, tá? Então 9,49 a gente tinha essa situação aqui, ó. E olha o quanto o ativo subiu desde então, tá? Uma valorização do ativo, se a gente considerar esse aqui, ó, de 12%, 11,79% em 20 dias, tá? Então o ativo se valorizou quase 12% em 20 dias, e eu na operação que durou muito menos que isso, eu encerrei ela no dia 31, né? 31 foi, ó, nem chegou nem virar o mês, 31 aqui, em apenas 8 dias, 8 pregões, né? 12 dias, que o ativo tinha valorizado apenas 7%, 7,3%, eu tive uma valorização de 61%. Então essa é uma maneira de operar numa tendência de alta, que é bem importante e interessante, tá? E eu tenho aqui também, pessoal,
colocar para vocês, vamos voltar lá na nossa aqui, uma outra situação que você pode aproveitar uma tendência de baixa, tá? Isso é uma compra de call a seco, né? Comprei a opção de compra, como a gente está estudando aqui. Então, com uma exposição 82% menor, eu conseguiria até um retorno maior do que se eu tivesse operado com as ações. No caso, a oportunidade de tendência de baixa é bem parecido, bem semelhante, tá? Então, eu tinha ali uma opção de Itaú para analisar e eu poderia vender um lote das ações de Itaú, né? Como eu falei assim, eu podia vender a descoberta, igual eu falei lá do short, eu poderia fazer uma operação arriscada, que era alugar as ações de alguém que tivesse Itaú para operar vendido no ativo. E ela estava custando R$ 25,50 e eu tinha ali uma análise que me garantia, entre aspas, né, ou pelo menos presumia, que ela chegaria até a região dos R$ 23,50 em até 30 dias. Tá? Então, ao invés de eu fazer essa operação vendido nas ações, de alugar as ações de alguém e fazer a venda desse ativo para depois recomprar mais barato, o que me proporcionaria, segundo aqui os cálculos, R$ 200 de lucro nessa operação, que seria equivalente a 7,84%, eu olhei para as opções e verifiquei uma possibilidade de atingir esse alvo, tá? Fazendo o quê? Eu fiz um investimento de 500 opções a 22 centavos, tá? Que me dá um custo de R$ 110. Se a YouTube cair até R$ 23,50, eu teria ali, pessoal, um lucro de R$ 290. Se ela continuasse subindo, eu poderia perder totalmente esse dinheiro, tá? R$ 110. Isso, pessoal, foi uma análise feita antes da... E aí é bem legal a gente mostrar isso, porque não mostra só vitória não, a gente mostra também derrota, o que acontece na situação que dá errado, tá? Então eu percebi graficamente que Itaú estava já trabalhando, na verdade todos os bancos estavam trabalhando, assim como eu ganhei dinheiro no Itaúsa, eu fiz uma operação muito parecida em Banco do Brasil, que também deu bem certo, e foi muito parecido com o Itaúsa, e na mesma semana, inclusive, né, bem próximo, ó, fiz essa operação, na verdade foi em Bradesco, aqui ó, BBDC4, no dia 26 de janeiro, e eu encerrei dia 1º de fevereiro. Foi uma operação também com uma opção ITM, uma call, que me deu esse lucro aqui de R$ 110, 30% do valor ativo. É outra que se eu tivesse permanecido, eu poderia ter realmente um resultado melhor até no momento que ela estava subindo mais, mas também correria o risco de acontecer exatamente o que aconteceu, que o Bradesco tomou uma pancada grande e me deixou numa situação ali um pouquinho mais prejudicada, né? Eu teria agora um strike de 20,67 e a ação está 21,19. Ela tem ali, ainda está dentro do dinheiro, mas eu passaria um calor maior por conta justamente dessa queda. Então a gente tem que ficar atento com isso. No caso do Itaú, pessoal, é uma operação que deu errado em função do resultado que veio muito surpreendente. E é muito comum também a gente ter aquela situação do resultado ser bom, mas mesmo assim a empresa cair, as ações caírem no dia da divulgação do resultado. Eu imaginei que pudesse acontecer isso, né, que o mercado pudesse precificar, já tivesse precificado o resultado dessas ações, principalmente do setor bancário, que já vinham bem esticadas. Vocês viram ali no gráfico como Itaúsa ela estava bem esticada. Vou colocar aqui já o gráfico do YouTube, né, para que a gente possa comparar. Veja só, pessoal. Olha o quanto que já subiu esse ativo aqui, ó, do dia 31 de dezembro, né? Pegar esse fundo aqui e jogar até aqui, ó, quase 30% em 45 dias, né? É de fato uma alta bem considerável, né? Então, quando eu fiz a minha análise, estava aqui nessa região aproximadamente de R$ 25, como eu comentei ali no nosso slide ali, e eu falei, ó, se ele perder essa região aqui do 25, vai buscar aqui o 23,50, mais ou menos essa região aqui, pelo menos o 24. Se chegar no 24 já me dá lucro, aquela opção, já me daria lucro. E ela até parecia que faria esse movimento, e então veio o resultado, e olha o gap que já abriu aqui. Ela fechou um dia no 24,99 e foi lá para o 26,31 já no dia seguinte, tá, pessoal? Então eu tenho essa operação registrada aqui, inclusive eu nem fechei ainda, ó. Essa aqui, ó, e abri no dia 8 de fevereiro, vou botar aqui dia 8 de fevereiro,
Aqui, ó, 8 de fevereiro foi esse dia aqui, ó. Exatamente esse candle aqui, olha só. 25,50 tava essa ação. E eu fiz aqui a compra da opção de venda, da put, justamente pensando numa queda. Ela realmente caiu e essa put chegou a valorizar legal. Ó, ela caiu quase 5% nos últimos 2 pregões e eu já estava ganhando dinheiro ali naquele caso. A banda de Bollinger estava abrindo, ó, e geralmente quando tem esse efeito aqui, a gente tem um movimento mais direcional. Eu falei, beleza, vai corrigir até a região do 24, vai dar para ganhar igual o Itaúsa ali me deu aquele lucrinho ali. Só que aí veio o resultado e ela disparou aqui em cima, atrapalhou essa posição. E hoje, no momento, a gente está na seguinte situação. Ó, eu gastei R$ 110, pagando 22 centavos nessas opções, e ela está custando agora 11 centavos. Se eu quisesse sair, eu teria que realizar um prejuízo de R$ 55, tá? Como ela já está bem esticada, lá no 26,72, muito pouco provável que ela venha corrigir até os 23,45, tá, pessoal? Então, olha só a situação aqui gráfica. A gente está aqui em cima. Para ela vir na região do 23,50, ela teria que cair 12%. Dificilmente ela vai cair 12%, mas eu segurei por quê? Eu falei, vai que, né, realmente acontece alguma situação como a guerra, etc., qualquer coisa que possa chacoalhar o mercado, aumentando a volatilidade, fazendo uma pressão vendedora nesses ativos, inclusive também a alta da taxa de juros pode afetar a renda variável nesse sentido, uma fuga dos investidores para a renda fixa, né, dadas as condições atuais que são favoráveis, ela poderia nos dar aí uma correção nessa opção que faria, talvez, até se ela voltar aqui no 25,50, é possível até que ela volte para casa dos 22 centavos e eu consiga fechar no 0 a 0. Mas, como a gente ela é uma opção para março, tá? Tem mais 22 dias úteis para negociar, tem 22 pregões ainda para negócios, então ela tem um tempinho, eu vou manter essa put aí mais um pouquinho. Mas perceba que é legal também que você não teve a desvalorização total ainda, né? Eu perdi 50% do aporte ali, eu posso recuperar sem problema nenhum, e veja que as nossas operações bem-sucedidas são muito superiores às operações mal-sucedidas, embora a gente também tenha aí os momentos em que realmente a coisa não dá certo e não tem problema nenhum, tá, pessoal? Faz parte do negócio, tá? Se ela chegasse realmente a 23,50, a projeção é que essas opções de 22 centavos salte para 80 centavos e eu vou vou ensinar vocês a projetarem isso muito bem certinho para que vocês possam realmente ter aí mais clareza. E vou até mostrar aqui agora, ó, por exemplo, tá? Vamos pegar até esse exemplo aqui, para que vocês tenham uma ideia. No mesmo Black Shows que eu vou compartilhar no Excel, você também tem aqui no Opilab. Eu gosto de fazer no Excel porque tudo eu gosto de controlar também no Excel para ter um maior controle e gerenciamento dessas análises, tá? Mas o bacana também é que você, por exemplo, o Opilab precisa da internet, né? Se você não tiver com a internet ali, você pode fazer os seus cálculos também no Black Shows pelo Excel sem problema nenhum, tá? Só vai ter um pouquinho menos de recurso, porque aí eu não fiz de uma maneira tão robusta, com análise de volatilidade, etc. Apenas para que você possa ter clareza em relação ao preço justo das opções e com relação às gregas, que nós vamos estudar também mais profundamente em breve, tá? Então vou colocar aqui no Opilab, você tem aqui uma calculadorazinha, ó, de Black Show, você pode abrir aqui, você pode inserir o código do ativo, por exemplo, YouTube O233, vou botar aqui, ó, YouTube O233, e você vai ver aqui o seguinte, o vencimento, ó, o preço do ativo, o strike do ativo 23,45, já está ajustado inclusive pelos dividendos pagos, dias úteis para o vencimento, a volatilidade, a quantidade e a taxa de juros, tá, pessoal? Tudo isso aqui vai mostrar para a gente que o preço Black Shows lá, o preço justo, teoricamente, dessa opção seria de 5 centavos, dadas as condições atuais de volatilidade, etc. É um delta de 5 centavos aqui. O que está acontecendo? Essa opção está precificada ali a 11 centavos. Então a gente tem aqui 5 centavos a mais, ou 6 centavos a mais do que seria o preço justo, que é justamente um spread que o mercado está cobrando em termos da volatilidade, tá, pessoal? Uma expectativa ali do mercado. Você pode fazer um ajuste aqui, por exemplo, de preço. Se você, naturalmente, quando você ajusta preço para baixo,
convém que você faça também um ajuste leve, ainda que seja em volatilidade, porque toda vez que o mercado ele cai, aumenta a volatilidade natural dos ativos, tá? Se um ativo está caindo, a volatilidade dele está aumentando, então está gerando uma dispersão maior em relação ao preço, tá? Então você pode fazer simulações com relação a dias. Vamos pensar que passados alguns dias o ativo chega aí próximo nos R$ 24, por exemplo, aumentando a sua volatilidade lá para os 20, não vou passar muito do 30 não, vamos botar aqui nos 29,68, por exemplo. Ó, se mesmo agora, nas condições atuais do mercado, se o ativo começa a corrigir lá dos 26,70 que está agora e vem aqui para os 24,5, tá? Nem precisa chegar no meu strike e eu estou comprado a 22 centavos, a projeção é que essa opção venha a valer 37 centavos, tá? Então ela valendo 37 centavos já me dá um lucro bem interessante, quase 100%, né? Porque eu paguei 22, tá aqui 37 centavos, a gente vai ter um lucro aí bem razoável, aí, próximo de 70%, tá? Então esse tipo de projeção você faz. Naquela ocasião eu fiz uma análise semelhante a essa e com as condições do mercado daquele momento, eu percebi ali que essa opção poderia valer aí próximo de 80 centavos. E outra maneira de você também perceber isso é você olhar para as opções que estão no dinheiro, tá? Nesse caso, como a gente está muito próximo do vencimento, a gente não consegue ter um parâmetro muito legal, mas se a gente observar aqui pelo vencimento seguinte, vamos pegar YouTube para ficar bem fiel, né? A análise, que é o YouTube, as opções dentro ou no dinheiro aqui, as ATM estão custando aí 37, entre 25 e 37 centavos, tá? Então, se ela entrasse no dinheiro, poderia valer de fato aí 70 ou 80 centavos. Então, a gente consegue observar aqui que uma opção comprada fora do dinheiro, ela pode se valorizar até mais ou menos nessa faixa de preço, caso ela fique no ATM, né, mesma faixa de preço do ativo, tá, pessoal? Então vamos aqui já, também não quero me prolongar muito, chegando ao final aqui do vídeo, e mostrando para vocês outras duas operações, né, e mostrando que, basicamente, a gente falou compra seco de call, lá no caso da Itaúsa, e agora compra seco de put, no caso da YouTube. Então comprei uma call a seco, fui lá no home broker, na plataforma, comprei aquele ativo e fiquei aguardando a sua valorização. Nos dois casos, você ganha com a valorização do prêmio da opção. Eu comprei a opção mais barata, quero vender ela mais cara. Foi o que eu fiz ali e já realizei aquele lucro, tá, pessoal? Outra situação aqui que eu quero mostrar para vocês, que também faz parte das operações básicas de opções, que é o lançamento coberto, tá? Uma renda passiva, que é uma forma, como eu expliquei aqui bem no início, falei assim por alto, é uma maneira de você gerar renda passiva todos os meses. Então, vamos supor que você tem lá ações da Petrobras, né? E aí é interessante você vender uma opção, por exemplo, de compra, uma call, com strike é aproximadamente R$ 1 acima do valor do teu preço médio, para que você tenha ali uma garantia de lucro caso seja exercido. Então, estou simulando aqui para vocês observarem a compra de 100 ações da Petro a R$ 32,44, aqui, por exemplo, daria R$ 3.244, e a venda da Petro C335, sem opções com strike no 33,51 a 1,22, foi a cotação que eu fiz alguns dias atrás, só para que vocês possam ter entendimento. Essa operação geraria um crédito de R$ 122. Por quê? Você está vendendo agora uma opção de compra, não está comprando. Você está vendendo, está recebendo o prêmio, não está pagando, tá certo? Então você vendendo 100 opções, receberia 1,22 nessas opções, um crédito de R$ 122, o que representaria aproximadamente 3,76% do valor aplicado em Petrobras, sendo comprada a R$ 32,44, tá? O strike aqui, ó, 33,51 é um pouco acima de R$ 1 da diferença do strike para as ações. Ao vender 100 Petros, né, C335, que é essa opção aqui, uma opção de compra, com strike no 33,51, o investidor assume a obrigação de entregar as 100 ações que tem de Petro a 33,51 no dia do vencimento, caso o comprador, assim, aquele que comprou a opção de você, assim queira realmente exercer esse direito. Se as ações da Petro subirem acima de 34,73, qual que é a circunstância?
34,73 é a soma do strike 33,51 mais 1,22 do prêmio recebido. Essa opção ela fica dentro do dinheiro, deixando de ser OTM e passa a ser ITM, ou seja, ela fica numa condição em que ela passa a ser exercida, com certeza, e aí o comprador vai querer exercer esse direito, né? Ela vai ser exercida automaticamente e vai valer a pena para esse camarada que pagou 1,22 comprar as ações a 33,51 se ela estiver acima de 34,73. Se ela ficar abaixo de 34,73, que é o strike mais o prêmio, não vai valer a pena para ele exercer, porque ele vai poder comprar, por exemplo, a R$ 34,00, né, as ações da Petrobras, e vai gerar para ele aí apenas R$ 34,00 de custo. Aqui ela está gerando para ele R$ 34,73 de custo, porque ele já pagou 1,22 para você, tá certo? Porque mesmo pagando esse prêmio de 1,22, ainda compensaria exercer a opção, caso ela fique lá acima de 34,73, tá? Se ficar abaixo, como a gente falou, provavelmente esse direito não vai ser exercido, porque estaria mais barato comprar Petro direto no mercado, tá? Então Petro 100 a 33,51 daria 3.351 mais 1,22. Se você for exercido nessa operação, você tem um lucro aqui, ó, na verdade o lucro não é tudo isso aqui, né? Mas você recebe lá 3.473 diminuído de 3.244, dá o teu lucro, que vai ser aqui um lucro de 7,5% sendo exercido. Eu vou mostrar para vocês no Pilab como que isso seria configurado e que de fato é esse o entendimento, tá? Então aqui, ó, por exemplo, vou simular a compra da Petrobras aqui comprando. Se você clicar aqui, ele simula a compra do ativo, tá? Então você compra o ativo a 32,44, né? Perfeito. 32,44. E a gente simula aqui a venda da opção. Vou só confirmar o strike, 33,51, tá? Vamos confirmar aqui, 33,51. Vamos vir aqui no 33,51 fazer a venda, tá? A venda quanto? A 1,22. Tá? Veja aqui como que fica configurada essa operação. Olha só, o gráfico fica assim. Está comprado no ativo, então você ganha se ele subir, né? Então você tem essa faixa de lucro aqui nessa operação. Olha aqui. Aqui é o 0 a 0, né? Essa linha aqui horizontal. É o zero lucro. Para baixo é prejuízo, para cima é lucro. Então você começa, na verdade você tem lucro aqui nessa região justamente do 31,28, né? Que é o strike, o preço de entrada no ativo, 32,44, né? Que você pagou nesse ativo na Petrobras, que te dá aí o direito de ganhar, vai ter lucro conforme o ativo for subindo, tá? Agora você tem um strike lá de 33,51 aqui, ó, e diminuindo ali esse 1,22 que você recebeu, você tem ali uma região até do 31,28 que você tem de lucro aqui. Se ela ficar abaixo do 31,28, você tem prejuízo, porque aí você teria o quê? Entre aspas, né, o prejuízo. Você teria as ações da Petrobras sob a sua custódia, porque você não seria exercido, então tem as suas ações ainda contigo, tá? Mas você diminui o teu preço médio para 31,28 se você fizer essa venda. Vai ficar 32,44 menos 1,22, vai jogar o teu preço médio lá para 31,28. Por quê? Se você não for exercido, você vai ficar com prêmio aqui, ó, de R$122, tá certo? Se você for exercido, você entrega o ativo a 34,73, como nós falamos ali, porque vai ser o preço do strike mais o prêmio que você recebeu, que dá um lucro de R$220 aproximadamente, tá? Beleza? Se ficou complicado, depois você revisa essa aula aqui e vou explicar outras vezes, você vai entender como funciona esse operacional. Então, nós falamos de compra, de opção de compra, venda de opção de venda, compra de opção de compra e compra de opção de venda. Compra de call, compra de put, e agora falamos da venda da call, que é a opção de compra. Agora vamos falar da venda da put, que a gente vai chamar de VCP ou venda coberta de put, que é uma maneira de comprar as ações com descontos. Por exemplo, suponha que você queira comprar umas ações com desconto, tá? Um valor mais barato do que ela está no mercado agora. Uma das estratégias mais assertivas utilizadas pelos investidores é fazer a venda da put.
que você faz? A venda da opção de venda, que te dá o direito, na verdade, a obrigação de comprar o ativo, tá? Então, quando nós vendemos uma opção de venda, temos a obrigação de comprar as ações se o comprador quiser exercer o seu direito de venda, com o strike aqui, ó, aproximadamente 5% abaixo do valor atual das ações, você pode fazer a venda. Eu vou colocar aqui, botei até o exemplo de Magalu, e ela ficaria assim, ó. No caso da venda da opção de compra, que nós acabamos de simular em Petrobras, você percebeu que teria que ter o ativo para poder entregar para o comprador da opção, caso você seja exercido. Então, a cobertura dessa operação é o próprio ativo, tá? Não faça a venda da call se você não tiver o ativo como cobertura para garantia, tá? Senão você pode ter que entregar esses ativos mais caro do que você, mais barato do que você comprou. Se você não tiver as ações, e a corretora às vezes permite você fazer isso, você pode fazer a venda da call, mas se você não tem as ações, você corre um risco de ter que comprar lá a Petro a R$40 para entregar a R$33,51, por exemplo. E aí é prejuízo para você, tá? Então, vamos lá. Magalu, botei aqui para a gente encerrar esse momento aqui de interação. Temos aqui Magalu 6,50, tá? Em 24/1. Então, no dia 24/1, ela estava 6,50. E a gente tinha um cenário aqui, ó, Magalu 6,50 dia 24/1 lá. A gente vai observar aqui, tá? Então, eu busquei um strike lá aproximadamente 5% abaixo. Escolhi o strike de 6,19, tá? Ele estava dando aí aproximadamente 4,77% mais barato do que o valor atual lá. Se eu quisesse comprar a Magalu, tá? Eu poderia comprar ela, se ela caísse, continuasse caindo, essa opção ela entraria no dinheiro e eu teria o direito de comprar a Magalu a 6,19. Direito não, obrigação, né? Porque eu fiz a venda da put. Então, eu recebi 37 centavos por essa venda, tá certo? Da Magalu N619 com strike 6,19. E me colocaria na obrigação de comprar a Magalu a 6,19, tá? E recebi 37, então o meu preço médio ficaria, pessoal, bem abaixo, ficaria aí em 5 e pouquinho, 5,80 e alguma coisa, tá certo? Então ali a gente teria um preço médio de 5 e pouco, porque eu pagaria 6,19 e receberia 37 centavos. Na verdade, eu recebi. Eu fiz essa operação aqui, ó, vou botar aqui a venda coberta, tá? Aqui, ó, Magalu. No dia 24/1, eu vendi a opção por 37 centavos e eu fechei essa operação no dia 10 de fevereiro. O que eu fiz? Vendi a 37 e recomprei a 5 centavos. Ó. A Magazine Luiza, ao invés de cair, ela subiu. E ela está em 6,84 e já ficou distante desse strike. E aí é uma das maneiras que você pode lucrar também. Ó. Recebi R$32 sem ter o ativo e sem fazer aporte nenhum, só recebendo. Não coloquei dinheiro nessa operação, mas eu precisava ter uma garantia de ter que comprar esse ativo caso eu fosse exercido. Então eu tinha que ter ali R$582 na conta para cobrir essa posição. Então a venda coberta de put vai exigir de você uma garantia em dinheiro. A venda coberta de call vai exigir uma garantia em forma de ativo. Pessoal, já me estendi um pouquinho além do que eu pretendia, mas eu queria explicar para você exatamente isso. Existem 4 operações básicas com opções. Nós temos 2 tipos de opções, call e put, tá certo? E eu posso comprar call, vender call, comprar put e vender put. Essas 4 operações básicas com opções. O restante das estratégias de operações são combinações. Apenas combinações dessas estratégias. Então, a trava de alta, eu compro uma call e vendo uma outra call. A trava de baixa, eu compro uma put e vendo uma outra put. Então, você vai fazendo combinações estratégicas dessas operações básicas e você vai montando estruturas com estratégias de opções que podem te beneficiar bastante no mercado. Isso tudo a gente vai aprender. É importante que você consolide essas informações, assista este vídeo mais de uma vez, se necessário for, e você vai aproveitar boas oportunidades no mercado. Qualquer dúvida, nós estamos aí, tá, pessoal? Um grande abraço para todos, uma ótima semana, estou à disposição de vocês para o que precisarem. Um abraço, com Deus, Deus abençoe.